Graça e paz a todos. Mensagem por Martin Lloyd Jones. Como se alegrar nas tribulações. Primeiro, fé e medo. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Abacuque 3,16. O profeta não tem mais problemas teológicos ou filosóficos. Ele vê tudo com perfeita clareza, mas ele é apenas humano afinal. E vendo os julgamentos que estão por vir, ele está cheio de medo. Como ele pode encontrar paz interior quando todas essas coisas são iminentes? Como ele vai enfrentá-los? É um grande consolo saber que esses poderosos profetas de Deus eram apenas homens como nós e sujeitos às mesmas fragilidades que nós. Somos inclinados a pensar neles como homens separados por causa da grandeza de sua compreensão. Mas se o fizermos, obteremos muito menos benefício de uma consideração de seus escritos. Aqui, então, temos um vislumbre do caráter desse homem. Ele é honesto o suficiente para nos dizer que quando ouviu o que Deus tinha para lhe dizer, ele tremeu como uma folha. Nosso Senhor reconheceu essa mesma fragilidade humana quando disse: "O espírito está pronto, mas a carne é fraca." Devemos agradecer a Deus por esta distinção entre falta de fé e fraqueza da carne. Os maiores homens de fé de Deus muitas vezes se acovardaram fisicamente diante de certas perspectivas que os confrontaram. Ver a verdade e entender as doutrinas é o mais importante, mas, apesar dessa compreensão clara, ainda podemos tremer fisicamente. Fazer isso sob certas condições terríveis não significa necessariamente que você não tem fé, embora o diabo tente convencê-lo disso. Se alguma vez você é tão tentado, lembre-se de Abacuque. Ele entendeu perfeitamente, mas ele tremeu como uma folha através da pura fraqueza de sua carne. Segundo, a provisão de Deus para o profeta. O exemplo dos servos de Deus. Deus conhece a nossa estrutura. Ele se lembra de que somos pó. Ele entende nossa fraqueza humana e fez uma provisão maravilhosa para nós. Em primeiro lugar, ele graciosamente nos diz que até mesmo seus maiores servos conheceram algo de medo físico combinado com fé em sua palavra. Vimos que foi assim com Abacuque. Mas mesmo Abraão, o homem de grande fé, às vezes sabia o que era ser fraco na carne. Davi também admitiu que a carne parecia falhar com ele, apesar de sua fé. Jeremias, como Abacuque, recebeu uma profecia sombria para entregar e às vezes sentiu que não poderia enfrentar a provação. A mensagem era tão terrível que, embora em espírito ele estivesse pronto para transmiti-la, sua carne naturalmente se encolheu diante dela. Temos um vislumbre de João Batista definhando na prisão, cansado, sofrendo fisicamente e com essas condições reagindo sobre seu espírito. Observamos isso mesmo no caso do poderoso Paulo. Ele nos diz na segunda epístola aos Coríntios que sua carne não tinha descanso. Ele estava perturbado por todos os lados. Fora havia lutas, dentro havia medos. E quando ele pregou pela primeira vez em Corinto, ele o fez em fraqueza, medo e muito tremor. Tais exemplos nos asseguram que Deus nos entende e, em sua misericórdia, nos mostrará uma saída para nossas dificuldades. O dom da alegria, não do autocontrole. Agora, o que um homem pode fazer em tal estado de fraqueza humana? O que havia para sustentar um homem como este quando os caldeus chegaram e começaram a destruir a cidade? O que foi que sustentou o remanescente fiel do povo de Deus quando tudo aparentemente estava perdido? Bem, não adianta chorar sobre o leite derramado ou ficar alarmado e excitado, porque não podemos fazer nada a respeito. Tampouco era apenas aplicar o princípio do distanciamento psicológico. Não era pegar na mão e dizer: "O melhor é não pensar nisso. Vá ao cinema, leia romances e não pense." Uma espécie de escapismo.
nem foi uma tentativa de ser corajoso. Não há aqui nenhuma exortação à coragem. Existe algo infinitamente maior do que apenas fazer um grande esforço de vontade e dizer: eu não vou choramingar ou chorar, eu vou ser um homem. Abacuque admite que seu ventre tremeu, seus lábios tremeram com a voz e a podridão entrou em seus ossos. Agora, o tratamento psicológico difere muito do método bíblico. Muitas vezes é pura crueldade para um homem que está em um estado de medo descontrolado dizer-lhe: controle-se. Se pudesse, ele o faria e o tremor pararia. Mas o profeta está em um estado em que não consegue controlar suas reações físicas. Ele não consegue parar de tremer por mais que tente. Os métodos que o mundo oferece em tal momento são eficazes apenas para certas pessoas e em um estágio em que sua ajuda é quase necessária. Eles não têm valor quando uma pessoa está neste estágio de alarme físico absoluto. Em vez de mera resignação ou coragem, a Escritura mostra que é possível, mesmo sob tais condições, estar em um estado de alegria real. Ainda que a figueira não floresça, também não haverá fruto nas videiras. O fruto da oliveira falhará e os campos não produzirão mantimento. As ovelhas serão cortadas do redil e não haverá gado nos estábulos. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Versículos 17 e 18. O cristão não reivindica nada menos que isso. Seu homem do mundo pode, se estiver em boas condições físicas, educar-se para um estado de resignação. Ele pode assumir um ar corajoso como muitos fizeram durante a última guerra e como muitos continuarão a fazer. E isso, no que diz respeito a isso, é um espírito louvável. Mas em contraste com isso, o cristão tem a certeza de que, embora seja uma pessoa fisicamente disposta a ficar completamente alarmada, pode experimentar não apenas força, mas alegria positiva em meio ao perigo. Ele pode regozijar-se na tribulação e ser triunfante em meio às piores circunstâncias. Esse é o desafio da posição cristã. Nisto, nós, como cristãos, devemos diferir do mundo. Quando o inferno está solto e o pior acontece, devemos fazer mais do que suportar ou ser firmes. Devemos conhecer uma santa alegria e manifestar um espírito de regozijo. Devemos ser mais que vencedores, em vez de meramente exercer o autocontrole com o auxílio de uma vontade de ferro. Devemos regozijar-nos no Senhor e regozijar-nos no Deus da nossa salvação. Tal tempo é um teste para a nossa profissão cristã. Se não somos mais que vencedores, estamos falhando como cristãos. O encorajamento da história. Agora, o que torna isso possível? O profeta encontra seu consolo em uma interpretação correta e cristã da história, a qual já foi feita referência. Sempre que nos Salmos o escritor se depara com situações como as que estamos imaginando, ele invariavelmente olha para trás na história do trato de Deus com os homens e assim se encontra louvando a Deus e regozijando-se. O profeta também aqui se lembra de alguns dos grandes fatos na longa história dos filhos de Israel, concentrando-se especialmente na libertação de Israel da escravidão no Egito, sua passagem pelo Mar Vermelho, sua jornada pelo deserto, a derrota de seus inimigos e sua ocupação de Canaã. Também nós temos de aprender a utilizar este método. Pode ser que esta seja a única coisa que nos vai segurar nos dias que temos pela frente. Ao olharmos para o mundo de hoje, haverá outro motivo de regozijo senão este? O que quer que venha a acontecer, se alguma vez nos encontrarmos no estado de medo tão graficamente descrito pelo profeta, a coisa a fazer será olhar para trás, para a história. Primeiro, devemos nos concentrar nos fatos e perceber que eles são fatos. O profeta entra em muitos detalhes ao nos contar as coisas que Deus fez, como ele dividiu o Mar Vermelho, deteve o sol e controlou os próprios elementos.
Não há dúvida de que os fatos do registro bíblico precisam ser enfatizados acima de tudo nestes dias. Há quem nos diga que o que é necessário é um retorno à teologia bíblica e uma nova compreensão do ensino da Bíblia. Eles falam muito sobre a maravilhosa redescoberta nos últimos anos da mensagem essencial da Bíblia. Esta é a ênfase do que é conhecido como a neo-ortodoxia. A maioria deles usa o termo mito para descrever muitos dos fatos históricos, e eles dizem que a história real não é realmente importante em si mesma. Os eventos registrados não importam em última instância. O que importa é o ensinamento que está consagrado nos supostos fatos. Eles sugerem que os detalhes históricos do Antigo Testamento não são de primeira importância e que não é realmente essencial para você acreditar nos fatos. O importante é acreditar na mensagem que é apresentada dessa forma. Portanto, muitos deles não acreditam que os filhos de Israel tenham literalmente atravessado o Mar Vermelho. Dizem que é cientificamente impossível. No entanto, eles concordam que existe um princípio importante consagrado na história e o principal é entender esse princípio. O termo atual, mito, implica que a casca da história não é importante, é o núcleo da verdade que importa. Os fatos reais apresentados podem não ser verdadeiros em si mesmos, mas o que eles representam é verdadeiro. Agora, se essa visão é verdadeira, não tenho nenhum consolo. Se Deus realmente não fez as coisas registradas no Antigo Testamento para Israel, então toda a Bíblia pode ser apenas uma peça de psicologia destinada a me manter feliz. A Bíblia, porém, mostra claramente que meu conforto e consolo residem nos fatos. O fato de que Deus fez certas coisas e que literalmente aconteceram. O Deus em quem acredito é o Deus que pôde dividir e dividiu o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Ao lembrar a si mesmo e a nós dessas coisas, Abacuque não está apenas se confortando brincando com ideias. Ele está falando das coisas que Deus realmente fez. A fé cristã é solidamente baseada em fatos, não em ideias. E se os fatos registrados na Bíblia não forem verdadeiros, então não tenho esperança nem consolo. Pois não somos salvos por ideias, mas por fatos, por eventos. A fé cristã difere de todas as outras religiões porque suas doutrinas são baseadas em fatos. O budismo, o hinduísmo e outras religiões baseiam-se em teorias e ideias. Somente na fé cristã estamos lidando com fatos. Devemos rejeitar como do diabo esta teoria moderna sobre o mito. Os fatos cridos e aceitos como tais por nosso Senhor são absolutamente essenciais. Tendo estabelecido os fatos, devemos contar com a grandeza do poder de Deus. O profeta se lembra dos milagres que Deus realizou no Egito. Seu brilho era como a luz. Ele tinha chifres saindo de sua mão e ali estava o esconderijo de seu poder. Antes dele foi a pestilência, versículos 4 e 5. Então ele fala da divisão do Mar Vermelho. O Senhor estava descontente com os rios. Foi a tua cólera contra os rios, foi a tua cólera contra o mar que cavalgaste sobre os teus cavalos e sobre os teus carros de salvação. Versículo 8. É importante aceitar o fato de que o faraó e suas hostes foram literalmente afogados no mar. A história não é uma mera alegoria de libertação, mas um evento que realmente aconteceu e pelo qual Deus demonstrou seu poder. Seguem-se referências ao Monte Sinai, à divisão das águas do Jordão, e então há aquela frase impressionante: o sol e a lua pararam em sua habitação. Versículo 11. Deus prendeu o sol para que os filhos de Israel pudessem triunfar. O Deus em quem cremos pode agir e age como e quando lhe agrada. Abacuque está meditando sobre a grandeza e o poder de Deus e o elemento milagroso no trato de Deus com seu povo. Se a substância desses milagres não é verdadeira, onde está nosso conforto e consolo?
Os fatos são importantes porque revelam a grandeza e o poder de Deus e o elemento milagroso no trato de Deus com seu povo. A terceira verdade é que o Deus com quem temos que lidar é um Deus que é fiel à sua palavra e cumpre suas promessas. Teu arco foi feito completamente nu, de acordo com os juramentos das tribos, sim, tua palavra. Tu fendeste a terra com rios. Versículo 9. O profeta, ao lembrar-se dos fatos e do poder de Deus, também está assegurando a si mesmo que nesses eventos Deus estava apenas mantendo sua palavra e cumprindo o juramento feito a Abraão e repetido a Isaque e a Jacó. Deus havia dito que eles eram seu povo e que ele tinha certos propósitos para eles. E assim, embora parecessem estar sobrecarregados no Egito, ele os tirou e os sustentou em todos os seus problemas. Agora vemos claramente a maneira divinamente fornecida para lidar com o medo que não podemos controlar por nós mesmos. Olhamos para trás e pensamos em Deus. Quando o profeta fez isso, ele começou a se sentir melhor. Ele esqueceu seus nervos e, ao contemplar o poderoso Deus que opera milagres, ele ficou tão maravilhado que começou a se alegrar. Ele então sentiu que poderia enfrentar o que quer que viesse. Apesar de tudo, ele pôde se alegrar no Senhor e se alegrar no Deus de sua salvação. Tal Deus, ele sabia, não o esqueceria, e tal Deus certamente o faria passar por isso. Terceiro, a provisão multiplicada de Deus para a sua igreja. Estes são os fatos que o profeta Abacuque lembrou para seu próprio consolo. Mas hoje estamos em uma posição ainda mais maravilhosa do que Abacuque. Podemos acrescentar à história, podemos complementar os fatos apresentados pelo profeta. Estamos em condições de ver como tudo que Deus lhe revelou foi literalmente cumprido. Os caldeus foram realmente levantados, eles destruíram os israelitas. Os israelitas foram levados cativos para a Babilônia. Mas, no devido tempo, Deus se voltou contra os caldeus e os destruiu, e trouxe de volta o restante de Israel para Jerusalém. A cidade foi restabelecida e o templo foi reconstruído. Podemos ir mais longe. Podemos olhar para os fatos da poderosa salvação que Deus realizou em Cristo. Podemos nos alegrar especialmente com o fato da ressurreição. Se alguma vez uma situação parecia absolutamente sem esperança, foi quando o Filho de Deus foi crucificado em um madeiro e enterrado em uma sepultura. Os discípulos ficaram desanimados, pois de fato o fim parecia ter chegado. Mas Deus agiu no milagre da ressurreição. Mostrou que ainda era Deus e que para ele nada era impossível. A ressurreição de Jesus Cristo não é uma ideia, mas um fato literal e histórico. Se não for, não há evangelho. Não acreditamos meramente em alguma persistência de vida além da sepultura. Não dizemos apenas que Jesus ainda vive. Declaramos que ele literalmente ressuscitou da sepultura no corpo. Tudo depende da verdade disso. Considere alguns outros fatos. Os judeus perseguiram o povo de Deus cruelmente e foram advertidos de que, se persistissem em fazê-lo, seriam finalmente destruídos. Eles foram advertidos no Antigo Testamento. Eles foram advertidos novamente por João Batista e pelo próprio Cristo. Quando eles persistiram em fazer o mal, Deus destruiu sua cidade em 70 anos depois de Cristo. O templo foi derrubado e o povo foi espalhado entre as nações, onde ainda permanecem. Os eventos de 70 depois de Cristo nunca devem ser esquecidos. Nunca se esqueça também do que aconteceu com o Império Romano, que perseguiu a igreja cristã e tentou destruí-la. Mas foi claramente revelado no livro do Apocalipse e em outros lugares que um terrível desastre os dominaria e eles seriam destruídos. Aconteceu literalmente como qualquer um pode ler na história do Império Romano. Esses eventos poderiam ser complementados por muitos outros ao longo dos séculos.
A história da Igreja Cristã na Idade Média, a história da Reforma Protestante e a perseguição aos pais protestantes ilustram o mesmo princípio. Nas grandes histórias dos Covenanters e dos Puritanos, são encontradas outras ilustrações do mesmo grande princípio. Ao rever essas coisas, nós, como Abacuque, seremos capazes de nos regozijar no Senhor apesar das circunstâncias. Acima de todos os outros fatos está o fato mais glorioso de todos, o fato do próprio Jesus Cristo. E recebemos os detalhes de sua vida terrena nos Evangelhos para que possamos ter consolo em tempos de angústia. Acima de tudo, lembre-se de que o próprio Filho de Deus passou por este mundo. Ele sabe tudo sobre a contradição dos pecadores contra ele mesmo. Embora ele fosse o Filho de Deus, ele sabia o que era estar cansado, fatigado, fraco em seu corpo, suar gotas de sangue em agonia. Ele sabia o que era enfrentar o mundo inteiro e todo o poder de Satanás e do inferno reunido contra si mesmo. Não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas enfermidades, mas foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Ele sabe tudo sobre nossa fraqueza e nossa fragilidade. A encarnação não é uma mera ideia, mas um fato. O Verbo se fez carne. E em nossa agonia e fraqueza sempre podemos recorrer a Ele com confiança, sabendo que Ele entende. Ele sabe e pode socorrer. O Filho de Deus tornou-se homem para ser nosso sumo sacerdote perfeito e nos conduzir a Deus. Minha esperança é construída em nada menos do que o sangue e a justiça de Jesus. Eu não ouso confiar no meu quadro mais doce, mas me apoio totalmente no nome de Jesus. Quando a escuridão parece velar seu rosto, descansa em sua imutável graça. Em cada vendaval alto e tempestuoso, minha âncora está segura dentro do véu. Seu juramento, sua aliança e sangue sustenta-me na inundação esmagadora. Quando tudo ao redor da minha alma cede, Ele então é toda a minha esperança e força. Em Cristo, a rocha sólida eu estou. Todo o resto do terreno é areia movediça. Então, aconteça o que acontecer, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém.